Ei, assunte, Deus, Ele é poderoso em desfazer as obras e as hortes do maligno. E Ele está desfazendo as obras e as hortes do maligno na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, em teus negócios, na tua empresa, no meio, aleluia, dos teus. Creia tão somente. Eu posso contemplar com os olhos espirituais Deus com mão forte, quebrando maldições hereditárias, quebrando opressões hereditárias, desfazendo nós, desfazendo laço, desfazendo emboscada que foi armada contra a tua vida. Aí, às vezes, você se pergunta, não faço nada de mal para ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas pessoas estão se levantando nessa situação contra a minha vida? Por quê? Porque o inimigo, ele não quer ver você crescer na graça e no conhecimento. Ele quer ver você inchar. Ele quer ver você atribulada, ele quer ver você atribulado, ele quer ver você desacreditado da graça, da salvação, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que se manifestou as obras do maligno, para desfazer e destruir as obras de Deus. Mas Deus é poderoso, que enviou seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio, em nome de Jesus. O louvor diz assim: se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Aí Jesus, aleluia, responde: filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Então ele vai em direção ao problema. Ele vai em direção à situação. Eu posso contemplar com os olhos espirituais. Eu posso contemplar, aleluia, com a minha fé e foco em Cristo Jesus, Deus desfazendo obra de magia, obra de encanto, obra de bruxaria, oração contrária, palavras ao contrário, perseguições. Eu estou contemplando no mundo espiritual um rebuliço nesta manhã, aleluia, a teu favor. Louvado seja Deus. Eu posso contemplar, depois, aleluia, dessas palavras, caixa de demônio, aleluia, caixa de demônio, altar de Tobias e Sambalate, altar de Baal, farofa, obra de engano, obra de voodoo, em nome de Jesus, eu posso contemplar com os olhos espirituais sendo assim, ó, despedaçado e quebrado todos os julgos. Porque quando Jairo se prostrou no pé de Jesus, Jesus não abandonou Jairo. Jesus mandou Jairo seguir e veio até a casa de Jairo. Naquele momento, a morte teve que bater em retirada da casa de Jairo. A morte teve que sair da casa de Jairo. A morte teve que bater em retirada, recebeu fogo, e ali houve vida. Ele, Talita, levanta, anda, dá de comer essa menina. Você precisa de comer. Você precisa comer. Comer o quê, pastor? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que alimenta. A palavra de Deus é que sustenta. A palavra de Deus é que põe de pé. A palavra de Deus, aleluia, é que faz você forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus repreendeu o espírito da morte dentro da casa de Jairo, Jesus toma Talita, levanta. Primeiro ele manda a menina levantar. Levanta, menina. Levanta. E depois ele diz, dá de comer essa menina, que ela pode estar fraca. Por quanto tempo ela ficou ali, né, em estado de morte? Mas a morte não suportou o poder do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo nessa manhã. E eu creio, receba, que Deus possa trazer vitalícia à tua vida. Que Deus possa trazer paz à tua vida. Que Deus possa... Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Cristo Jesus. Eu não estou falando de placa ministerial. Eu estou falando, aleluia, do Criador. Daquele que deu a vida do seu filho, o seu filho. Único, por amor de mim e por amor de você. Aquele que aceitou
morte de cruz, né? Que só quem tinha morte de cruz eram os ladrões. Só quem tinha morte de cruz eram os perversos, eram os abomináveis. E Jesus teve morte de cruz sem pecado algum. Sem pecado, sem mazela alguma. Aleluia, glória a Deus. Receba a paz. Receba o refrigério na tua alma. Receba a graça. Receba na tua vida. Do alto da cabeça às plantas dos pés.